Tá certo, Rodrigo. Vamos falar agora de um assunto muito interessante, que é o recrutamento de executivos e também de profissionais de alta performance. Quem está com a gente é o diretor de Recruitment Solutions da LHH Brasil, o Gustavo Coimbra Costa. Gustavo, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Real Time. Bom dia, Marcelo. Um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã no Real Time. A gente sempre ouve de vários setores da economia que é um desafio muito grande encontrar e reter talentos. Você vê o panorama de hoje mais competitivo do que de outras épocas? Com certeza, Marcelo. Eu acho que nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, se acelerou muito, globalmente falando, a busca por profissionais em várias áreas com competências e características as mais diversas possíveis. E o Brasil sempre foi um celeiro de talentos nesse sentido, então as estratégias de atração e seleção passam a estar na pauta dos executivos de C-Level, dos CEOs, dos conselheiros, para a busca dos melhores talentos. Isso é uma estratégia que tem realmente levado as empresas a redefinir todo o seu posicionamento, investimento, por exemplo, em projetos de marca empregadora, um trabalho até mais próximo do mercado na atração de talentos antes da sua necessidade, o envolvimento da liderança direta. Então, essas estratégias estão sendo bem desenvolvidas hoje dentro do nosso mercado, principalmente aqui no Brasil, com grande potencial. Eu queria que você esmiuçasse um pouco que tipo de profissional é mais difícil de encontrar. Se tem alguma área específica que vocês têm mais dificuldade? Olha, você tem sempre o desafio das áreas tradicionais de uma maneira geral. Então, por exemplo, executivos de finanças que dominam determinadas tecnologias ou sistemas de controle de gestão, com um idioma, principalmente inglês ou espanhol, sempre tem uma demanda muito forte, muito intensa, e a busca para esse perfil de profissional é sempre muito ativa. Profissionais de operações e logísticas também continuam sendo muito demandados por conta do nosso crescimento de operação, até pelo tamanho continental do Brasil, pelo nosso perfil até exportador de movimentação de muito material e equipamento para fora. Profissionais de vendas e marketing também têm muita demanda dentro do nosso mercado, profissionais com competências relacionais, com competências novamente de busca por novas tecnologias e soluções. E nos últimos anos cresceram muito, principalmente as áreas de recursos humanos e também as áreas de tecnologia que continuam bastante aquecidas. E quais são os pontos fortes dos executivos brasileiros na comparação com os de outros países? Isso é sempre um diferencial muito positivo dos nossos profissionais aqui no Brasil. Até pela nossa diversidade, né? Nós somos um país continental, com vários pequenos outros países dentro do mesmo país, Brasil. A gente consegue conviver em harmonia dentro de uma diversidade muito próxima de uma realidade da necessidade global. Além disso, o brasileiro tem comportamentos e tem características muito flexíveis, o que ajuda realmente ele transitar em vários universos e perfis de projetos diferentes o tempo inteiro. Então, ele tem sempre uma disposição e uma demanda muito forte das empresas, não só aqui, mas também lá fora. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente como é que está o momento do negócio de headhunting aqui no Brasil. Esse é um setor que tem crescido? Isso é um bom ponto, Marcelo. Esse mercado ele vem crescendo no Brasil já há algum tempo. É um mercado muito sólido globalmente falando, principalmente em mercados maduros como Europa e Estados Unidos. E o Brasil, talvez na última década, últimos 15 anos, vem recebendo investimento de grandes multinacionais. No nosso caso não é diferente, a gente olha o potencial muito próspero desse mercado. Eu acho que tem uma movimentação de transformação na demanda por esse serviço. Ele deixa de ser uma demanda muito mais transacional, apenas de se encontrar o melhor profissional para aquela posição, mas passando por uma demanda estratégica, de desenhar soluções diferentes que possam acrescentar estratégias para esse nosso cliente. Ou seja, as empresas vêm precisando de soluções diferentes quando a gente fala de capital humano, e não apenas a busca direta pelo profissional, mas uma antecipação de necessidade, a busca pelos melhores perfis, as pautas de diversidade e inclusão que vem crescendo nas estratégias das empresas. Então, isso tudo transforma essa prestação de serviço e, consequentemente, o perfil do headhunter por um profissional muito mais completo de soluções, o que a gente chama de um advisor, um real consultor na estratégia de capital humano, e não apenas no envio de um currículo ou no envio de um profissional para uma posição. Eu queria que você falasse também do momento da LHH no Brasil e na América Latina. Vocês têm planos de expansão, por exemplo? Exatamente esse é o nosso momento, ou seja, a gente vem crescendo globalmente essa linha de negócios de recrutamento executivo através da LHH, já uma operação muito robusta nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa como um todo, em países da Ásia. E nos últimos 2 anos, principalmente, isso vem sendo foco aqui para a América Latina. Temos uma operação muito robusta no México, no Chile, na Colômbia, e o Brasil não fica de fora desse investimento. Então, o grupo olha para esse nosso momento de integração da América Latina como uma estratégia muito forte de crescimento. A gente tem um plano de uma expansão de pelo menos 30% para o próximo ano, fim de 2025, início de 2026,
e uma expansão também em time, para atendimento mais próximo aos nossos clientes, no que a gente chama das regionais. Como o Brasil é muito grande, muito vasto, continental e tem culturas específicas dentro de mercados territoriais, a gente também vai olhar para as regionais onde a LHH já está presente para poder investir no time de soluções em cada uma dessas regiões, né? Existe um mito no mercado de que o headhunting ele não requer que a pessoa se inscreva para uma vaga, né? Que vocês vão buscar as pessoas que já estão trabalhando, que já estão comandando alguma empresa. É realmente isso que acontece na prática, Gustavo? Ou também vocês fazem processos de seleção abertos aí a executivos? Isso é um ótimo ponto, Marcelo. Essa palavra, né, o headhunting, ela vem de uma história muito longa, em que, na verdade, eu dependia do headhunting para um projeto de contratação de um profissional, porque ele é que tinha o networking, ele é que conhecia as pessoas e conseguia conectar. Com o advento da tecnologia, principalmente da rede social profissional, e eu acho que hoje o principal é o LinkedIn, essa carreira ou essa profissão ela muda um pouco de figura. Além disso, as carreiras também amadureceram, ou seja, os executivos e os profissionais hoje estão muito mais preparados para considerar por conta própria projetos relevantes para suas movimentações de carreira. Então, isso significa que essa profissão de headhunting, ela caminha de novo para uma profissão muito mais do advisor, um interlocutor entre a necessidade de uma empresa, de uma organização e o mercado de profissionais ou o mercado de candidatos que a gente chama. Além disso, é muito importante também que um recrutador ou headhunter, ele entenda que o processo de hoje ele não é apenas o que a gente chama de um processo de um trabalho passivo, ou seja, da gente apenas apresentar uma posição e esperar com que o mercado procure. Nós temos que intensificar essa busca, a gente tem que ajudar esse profissional que às vezes está bem, numa cadeira confortável, a entender que um projeto que a gente está trabalhando tem um grande diferencial para ele considerar. Então essa função, mais uma vez, de advisor, de consultor, ela é core, ela é chave dentro de uma atividade de sucesso de um bom profissional de recrutamento. Isso não acontece exatamente quando vocês estão procurando, por exemplo, candidatos para vagas mais básicas, né? Aí sim eu acho que um processo de seleção é o caminho mais adequado, né? Exatamente. Para as posições de entrada, né, no mercado de trabalho, até por uma questão de pirâmide, você tem mais oferta de candidatos nessa base, então você consegue fazer através de processos mais massivos ou de busca de seleção, até usando mais volume de candidatos, usando um trabalho até que a tecnologia ajuda, de match de perfil, né, do currículo, etc. Mas um trabalho mais de nível de C-level, um recrutamento executivo que a gente chama, ela já depende de um trabalho muito específico, de onde a gente vai considerar qual é a competência-chave daquele profissional naquela cadeira, em que setor a gente entende que aquela competência é maior ou menor. Então, esse trabalho de um conhecimento mais profundo do mercado, dos setores, do perfil de empresa, das competências chaves, não só técnicas, mas comportamentais que esse executivo desse nosso momento precisa, esse é um trabalho específico que o Headhunter precisa e deve apoiar. Tá certo. Gustavo Coimbra Costa, da LHH, foi um prazer falar contigo aqui no Real Time. Bom dia para você. Eu que agradeço, Marcelo. Um prazer também.